Eu já deixei no slide, exatamente no slide que nós tínhamos parado, tá? Então, ó, vou fazer a apresentação, que foi o slide explicando o que foi a Revolução Industrial, tá? Que foi exatamente isso aqui que nós paramos, né? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, que teve como característica principal a substituição da energia física, que vem a ser o quê? A energia humana, pela energia mecânica, a energia das máquinas. A substituição da ferramenta pela máquina e da manufatura, o trabalho manual, pela fábrica, tá? Então, a Revolução Industrial foi esse conjunto de transformações que transformou, que modificou várias áreas, tá? E essas modificações não só interferiram no modo de produzir e transportar, mas também interferiram em outros campos da sociedade. Próximo slide. Fatores para que ocorresse. Então, ó, fatores que levaram a ocorrer a Revolução Industrial. Acumulação de capitais, existência de matérias-primas, mão de obra barata e existência de mercados consumidores. Esses fatores favoreceram a Revolução Industrial acontecer, tá? Tia Paula, anota isso aqui? Ainda não. Eu vou pedir para vocês anotarem o próximo, que são os fatores que levaram a ocorrer, ou melhor, que são os fatores que favoreceram a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. Quando eu falo pioneira, é ser a primeira nesse novo modo de vida, tá? Então, ó, olha o próximo. Pioneirismo inglês. Então, quais foram os fatores que levaram ao pioneirismo inglês? Revolução Inglesa. Deixa eu só constatar uma coisa aqui, crianças, rapidinho. Porque se eu tiver no livro de vocês de forma bem prática, que isso aqui é super cobrado, tá? Eu não vou pedir nem para anotar. Por quê? Para a gente não ficar repetindo, né? Coisas aí, mesma coisa o tempo todo. Tem aqui sim, não está de forma tão evidente quanto está aqui, mas está no livro de vocês, na página 310, tá? Nós temos a informação dos fatores que levaram a Inglaterra a sair na frente, tá bom? Então, ó... Ô, tia, então não seria melhor copiar isso aí, não? Eu acho melhor copiar, porque tá vendo? Tá muito mais fácil do que apresentado no livro, tá? Então, ó, quais foram os fatores que levaram ao pioneirismo inglês? A Revolução Inglesa, regime liberal do poder, a burguesia, os cercamentos liberaram mão de obra e mecanizaram a agricultura, permitindo alimentar as populações da cidade. A mão de obra barata e abundante naquela região, ricas jazidas de carvão que também existiam lá, o progresso nas ciências aplicadas, o próspero comércio colonial e a infraestrutura naval e burguesia empreendedora. Então, olha só, anotem aí esses fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira. Vocês podem anotar da seguinte forma, tá? O primeiro pontinho, colocar as revoluções inglesas, burguesia no poder, tá? Pode botar dessa forma. Os cercamentos, não precisa copiar o que está depois dos cercamentos, não. Bota só cercamentos, tá bom? Mão de obra barata e abundante, ricas jazidas de carvão, e depois das ricas jazidas de carvão, vocês podem colocar etc. Tá bom? Anotem aí, por favor. Depois do que, tia? Depois aqui, ó. Vou até botar aqui o cursorzinho aqui, ó. Depois aqui das ricas jazidas de carvão, vocês colocam etc. Tá. Tá? Até deixei o cursor aí, ó. Aí vocês botam vírgula, etc. Vou esperar um pouquinho. No segundo ponto é para copiar só cercamentos, tia? Cercamentos. Não tem a necessidade de botar tudinho, não. Mais cercamentos só, a palavra cercamentos? Isso. Pode até, se vocês quiserem colocar ali até agricultura, mas não tem necessidade, não. Só botar cercamentos, tá? O que foram aí os cercamentos, né?
foi aí retirar essas terras da burguesia e fazer o cultivo de ovelhas nessa região, o que rendava muito mais dinheiro ao governo. Então, isso auxiliou no acúmulo de capital nos cofres do governo inglês. Como eu falei para vocês, na página 310, nós temos também os motivos que levaram a Inglaterra a sair na frente. Só que está um texto muito mais conciso, né, do que está mostrando aqui no slide, que está muito mais simples, muito mais prático. Onde você tá com o negocinho para botar vírgula e etc? Isso mesmo. E aí, como é que estamos? Tô copiando o último ponto. Tá bom, amor? Acabei, professora. É. Acabei, tia. Boa. Tem alguém copiando aí ainda? A gente espera, tá bom? É só falar. Tudo bem? Posso continuar? Então, aqui, ó, pioneirismo inglês. Então, o que auxiliou a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial, ser a primeira, né, nessa transformação da sociedade, foram as revoluções inglesas, os cercamentos, a mão de obra barata e abundante, as ricas jazidas de carvão, entre outros, tá? Etc. Posso aí continuar? Então, vamos lá, hein? Pode, tia. Principais inventos. Quais foram as principais invenções desse primeiro momento da Revolução Industrial, dessa primeira fase? Não precisa copiar nada aqui, tá?
Em 1782, o James Watt criou a máquina a vapor, que passa a ser usada em larga escala. Então, primeiro nós tínhamos o tear mecânico. Como eu falei para vocês, ele juntava os fios aí do algodão, utilizando a força humana, né? O homem tinha que fazer aí um movimento dessa máquina para tear os fios. Então, foi a nossa primeira máquina na Revolução Industrial, só que esse primeiro instrumento, essa primeira máquina, utilizava a força humana, que era aí o tear mecânico. Depois, o James Watt, né, criou aí a máquina a vapor. Então, nós estamos vendo aí dois exemplares dessa máquina a vapor. Utilizava, como o próprio nome já está falando, né, utilizava aí o carvão, né? Era através dessa força aí do vapor que essa máquina trabalhava e fazia aí, teava aí os fios, tá? Continuando. Então, ó, material industrial básico utilizado na primeira fase da Revolução Industrial foi o ferro. Principal fonte de energia, o vapor. O setor predominante, o setor que mais produzia, que mais trabalhava, que era mais utilizado nesse período, o têxtil. Então, produção de tecidos, tá? Eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui, por favor. Isso aqui é referente à primeira Revolução Industrial. Então, o material industrial utilizado naquele período, o material básico era o ferro. A fonte de energia era o vapor. E o que se produzia naquela época, o setor predominante, era o têxtil. Isso quer dizer o quê? Né? A produção de tecidos. Então, anotem isso aí para mim. Vocês podem botar aqui, ó, aqui em cima, antes de anotar, de copiar o quadrinho, primeira fase, tá? Igual tá aqui, ó, primeira fase. Quando eu falo primeira fase, é o primeiro momento da Revolução Industrial, que nós tivemos outro, que nós vamos ver depois, mais à frente um pouquinho. Então, ó, primeira fase, aí vocês vão anotar. Pode fazer nessa forma, né, de quadrinho, ou não precisa fazer necessariamente assim, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso. Pois aí, com calma. É pra botar o quê em cima, tia? Primeira fase? Isso, primeira fase. Acabei, professora. Bom, tá bom. Vamos esperar só um pouquinho os outros terminarem. Eu acabei também. Ótimo, amores.
Foi aí? Temos, então? Então, vamos lá, eu vou continuar aqui. Novo modo de produção, não precisa copiar nada, tá? Houve, portanto, a separação do trabalho. Quando surgiram as máquinas a vapor, né? Ou melhor, já quando surgiu o tear mecânico, já houve uma modificação desse trabalho, né? Os artesãos já começaram a se separar em grupos para começar a produzir cada vez mais e atender a necessidade do mercado. Já naquele momento, com o tear mecânico, o artesão já não tinha controle de todas as etapas de produção. Inclusive, nesse momento, né, da introdução dessas máquinas ainda com a força humana, o artesão já era aí, já dividia, vamos dizer assim, essas etapas, já dividia o seu trabalho com o dono, os donos da matéria-prima, com os donos do capital, né, os donos do dinheiro. Com a criação, o surgimento das fábricas, essa separação do trabalho, essa divisão ficou muito mais aparente, ficou muito mais certa, muito mais concisa. O artesão deixou de trabalhar em casa, né, e foi aí trabalhar nas fábricas, passando, portanto, a vender o seu trabalho. Vender o seu trabalho por quê? Ele trabalhava em troca de um salário. Dentro das fábricas, esse artesão ele trabalhava em uma etapa específica da produção dessa mercadoria, ele já não tinha o total controle de todas as etapas, e quem ficava com o capital, quem detinha o lucro, quem detinha o dinheiro, era o burguês industrial, era a burguesia industrial. Quem é a burguesia industrial? Os donos das máquinas e das fábricas. Então, olha só, como é que ficou essa organização de trabalho com a Revolução Industrial, com essa nova forma de produzir, tá? Houve uma separação do trabalho, então quem tinha o dinheiro e quem recebia o salário. Quem detinha o dinheiro, quem era o dono das máquinas, quem era o dono das fábricas, era o burguês industrial, que também recebeu aí, né, o nome de capitalista. Então, essa pessoa era o dono dos meios de produção, eram os donos das máquinas, os donos das fábricas. O proletariado era aí o trabalhador assalariado, aquela pessoa que vende a sua força de trabalho. O trabalho, mercadoria... Isso aí é para copiar também, não é? Não, copia não, precisa agora não, tá? O trabalho, mercadoria... Eu vou ditar o que vocês vão falar, que eu vou resumir. Trabalho, mercadoria que o trabalhador vende em troca de um salário. Declínio da produção artesanal, produção em larga escala, surgimento das fábricas. Então, quando o homem passou a vender sua força de trabalho, houve aí uma retirada, um declínio, um fim da produção artesanal. O artesão, ele deixou de produzir para si, né? Ele deixou de ter o controle e a organização de tudo e passou a ser um trabalhador assalariado. E por conta dessa transformação no modo de produzir, né, se teve o quê? Uma produção em larga escala, se produzia muito mais, e teve também o surgimento das fábricas, tá bom? Crianças, o que eu vou pedir para vocês escreverem aí no caderninho de vocês? Anotem aí, por favor. Eu vou ditar, que é uma coisa que não está aqui, tá? Anotem aí, por favor. Pelo menos o iniciozinho não está aqui, vocês não estão visualizando. Então, ó, novo grupo social. 2 pontos. Novo grupo social. Esse novo grupo social surgiu graças à Revolução Industrial. Professora. Foi. Uma pergunta, essa é a segunda ou a primeira fase? Primeira, nós estamos na primeira fase. Primeira. Quando você fala primeira fase, é o quê, professor? É a primeira Revolução Industrial, tá? Então, ó, novo grupo social, 2 pontinhos. Tem alguém escrevendo alguma coisa? Não dá para eu ler o chat, meus amores. Eu estou apresentando, depois eu vejo, tá? Tem não, tia. Ninguém escreveu no chat agora, não. Ué, não, estou escutando um barulhinho, engraçado. Não, é porque eu tava abaixando a mão.
Ah, tá. Então tá bom. É que tem coisa que para baixar levanta a mão. Ah, então tá, porque eu tô sem poder ver, não consigo Quando enxergar. quando eu levanto, ela faz esse barulhinho. Só tô escutando barulhinho. Então, ó, anotem aí, por favor. Novo grupo social, 2 pontos. Novo grupo social, 2 pontos. Aí vocês colocam embaixo. Burguesia industrial. Burguesia industrial. Burguesia industrial. Igual donos das máquinas e fábricas. Então, repetindo. Novo grupo social, 2 pontos. Burguesia industrial, sinalzinho de igual. Donos das máquinas e fábricas. Na linha de baixo, aí vocês vão botar o que está aqui, ó. Proletário, sinalzinho de igual. Trabalhador assalariado. Calma aí, tia. Em cima era burguesia industrial igual a donos de quê? De máquinas e fábricas. Tá bom, obrigada. Nada, amor. Embaixo, vocês podem botar igualzinho, tá aí, ó. Proletário, sinalzinho de igual. Trabalhador assalariado. Foi aí, tudo bem? Foi. Então tá, vou passar para o próximo slide, tá bom? Ok. Próximo slide. Não é para copiar nada, tá? Eu vou só ler por enquanto. Aumento da produção, barateamento dos custos, mais fácil acesso aos bens de consumo, produção para um mercado desconhecido, concentração da produção industrial em centros urbanos, as indústrias, surgimento da classe operária, que nós já vimos, oficinas artesanais deram lugar ao sistema fabril, onde a máquina homogeneiza o trabalho humano e acentua-se a divisão social do trabalho. Então, nós tivemos, por conta da Revolução Industrial, uma substituição das oficinas artesanais pelo sistema fabril, tá? Então, a Revolução Industrial, ela substitui o artesão, ela substitui as oficinas artesanais para, né, o sistema fabril. Daqui nada é para copiar também, tá bom? Continuando. Operação simples, divisão do trabalho. Então, olha só. Com a introdução, né, com o acontecimento da Revolução Industrial, nós passamos a ter setores dentro das fábricas, uma organização, coisa que antes nós não tínhamos, tá? Vocês lembram quando eu falei que o artesão, esse desenho está mais ou menos dando essa ideia. O artesão tinha um controle de tudo antes da Revolução Industrial, né? Ele tinha organização de todas as etapas. A partir da Revolução Industrial, passamos a ter o quê? Uma divisão de trabalho. Um lava, um enxuga e um guarda. E uma outra pessoa guarda. Há toda uma organização. Antes, nós tínhamos uma só pessoa fazendo todas as etapas. Lavando, enxugando e guardando. Lavando, enxugando, guardando. Lavando, enxugando, guardando. Tá? Isso aqui é um exemplo. Com a Revolução Industrial, nós passamos a ter setores dentro do ambiente de trabalho. Um grupo de pessoas lava, outro grupo enxuga e outro grupo guarda. E até hoje é assim dentro das fábricas, né? As fábricas têm um setor, por exemplo, uma fábrica de camisa, né? Nós temos um setor que corta a camisa, nós temos um outro lugar que costura a camisa, nós temos um outro setor que embala a camisa, tá? Então, a Revolução Industrial, ela trouxe essa divisão do trabalho. Continuando aí.
Consequências da Revolução Industrial. Consequências econômicas, quais foram? Fim da escravidão. Modo de produção capitalista se torna o modo de produção dominante. A Revolução Industrial também ocasiona o imperialismo, que é um assunto que vocês vão ver lá na frente, tá? Que é busca de mercados para extrair matérias-primas e vender manufaturados. A Inglaterra e a França, né, são impérios aí coloniais que dominam a África e a Ásia, que vem a ocasionar mais lá na frente a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que esse assunto nós iremos vê-lo novamente, tá? Quando a gente for tratar sobre a Segunda Revolução Industrial, nós iremos ver esse ponto aqui. Aqui também não é necessário copiar, tá bom? Consequências sociais. Surgimento de gravíssimas questões sociais, jornada de trabalho de 15 a 16 horas por dia, salários miseráveis, péssimas condições de trabalho, salários pagos em vales, habitações de péssimas condições, exploração do trabalho infantil e feminino. Na verdade, eu vou até voltar aqui um ponto. Peraí, ó. Professora, Oi. foi nessa época que teve aquele caso de uma mulher que estava trabalhando na fábrica e acabou morrendo, aí fizeram isso o Dia da Mulher. Ou foi na terceira? Ou foi a segunda, né? Depois a gente vai pesquisar isso até direitinho para te dar a resposta com certeza se foi na primeira ou na segunda, tá? Mas olha só, amores, aqui eu vou até Não voltar. sabe não. Eu vou até voltar aqui no slide. Vou pedir para vocês anotarem o seguinte, tá? Ó, consequências. Se fosse para chutar, eu chutaria na primeira. Anotem, por favor, consequências. Aí vocês vão copiar aqui essa primeira bolinha, econômicas, e vai copiar só essa primeira seta, por gentileza, tá? Não precisa nem botar isso aqui. Aliás, pode até botar do jeito que está aqui. Então, ó, consequências. Aí vai anotar econômicas. E vai copiar só esse primeiro pedacinho aqui, ó. Tá? Econômicas, entre parênteses, fim da escravidão. Modo de produção capitalista se torna o modo de produção dominante. Então, aqui no consequências, vai botar o econômicas e vai copiar aí só essa primeira setinha, por favor. Só até dominante, né, tia? Nota dominantes. Eu vou pedir E é para para vocês também escrever anotarem lá. também fim da escravidão? Pode escrever, pode escrever. Lembrando que esse escravidão está até bem destacado, né? Entre aspas, né? Porque nós tivemos o fim do trabalho escravo com relação aos negros, aos afrodescendentes, mas passamos a ter aí um trabalho quase que escravo dentro das fábricas, já que o salário era insuficiente para a sobrevivência dos trabalhadores. Então, vai botar aí só o primeiro pontinho, econômicas, isso a primeira setinha. Para a gente poder anotar lá alguns pontos dos sociais, as consequências sociais. Lembrando que essas consequências é referente ao que nós estamos falando, tá? Revolução Industrial, a primeira fase.
E aí, tudo bem? Posso? Pode ir, professora, já acabei. Então, vamos lá. Então, ó, consequências sociais. As consequências sociais, vamos botar a mesma coisa, os sociais, só que vocês irão anotar somente o seguinte, tá? Nós não vamos copiar tudo, mas a gente vai copiar só algumas coisas. Por exemplo, ó, sociais, surgimento de gravíssimas... Aliás, isso aqui não. Sociais. Cadê? Salários miseráveis. Então, ó, vocês vão anotar essa terceira setinha, ó, salários miseráveis. Péssimas condições de trabalho, péssimas condições de habitações ou habitações de péssimas condições e exploração do trabalho infantil e feminino. Então, vocês irão anotar aqui dos sociais a terceira setinha, a quarta setinha e as duas últimas, tá? E coloca etc. Então, ó, Copiar a primeira e as duas últimas? não, a terceira, salários miseráveis. Tá bom. A terceira, a quarta e as duas últimas. Terceira e quarta setinha e as duas últimas. Aí vocês botam um etc. Tia, peraí que eu não lembro mais de nada. A terceira, A terceira, a quarta, a ó, quarta, essa e essa, e as duas últimas. terceira, quarta e as duas últimas. Isso, e bota etc. Tá. Na semana que vem, crianças, ou melhor, semana que vem, eu já estou adiantada. Amanhã a gente vai continuar com esse assunto, tá? Eu vou vir novamente falando sobre, vou trazer vídeo, tudo direitinho para poder acentuar o que nós estamos falando hoje. Então, aqui vai copiar os sociais, terceira e quarta setinha e as duas últimas. Oi aí, tudo bem? Espero mais um pouco. Tô na última, tia. Tá bom, meu amor. Essa é a última, professora? Não, mas para copiar, acho que sim. Não é o último slide, não, mas para anotar, se eu não me engano, é o último. Pode ir, tia, se quiser. Posso? Ainda alguém aqui? Me avisa.
Posso? Então vou lá, hein? Os movimentos sociais. Nós vimos isso aqui lá naquele videozinho de introdução, né? Que os operários passaram a culpar as máquinas, as fábricas, pelas condições precárias que eles vinham vivendo, né? Baixo salário, péssimas condições dentro das fábricas, péssimas condições dentro e fora das fábricas também, condições miseráveis. Então, esses operários se uniram sob o comando do Netlud, né? E aí eles começaram a invadir as fábricas e a quebrar as máquinas. Esse movimento social específico recebeu o nome de ludismo. Então, olha só, o ludismo, ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1818 e 1812, era um contrário aos avanços tecnológicos. Os ludistas protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. O nome deriva de um dos seus líderes, o Ned Ludd. Com a participação de operários das fábricas, os quebradores de máquinas, como eram chamados os ludistas, fizeram protestos e revoltas radicais. Invadiram diversas fábricas e quebraram máquinas e outros equipamentos que consideravam os responsáveis pelo desemprego e pelas péssimas condições de trabalho nesse período. Então, o ludismo foi um movimento de operários que culpavam as máquinas e as fábricas pelas suas péssimas condições de vida, dentro e fora dessas fábricas, tá? Esses movimentos sociais, né, receberam aí, nós tivemos aí também outros movimentos sociais, e um desses foi aí o cartismo, tá? Que também foi um movimento social inglês que iniciou na década de 30, lá no século aí 19, tá? Inicialmente, né, como nós estamos vendo aí, ele fundou pela inclusão política da classe operária, representando aí a Associação dos Operários em Londres. Lembrando, gente, que nesse período aqui, nesse momento, os trabalhadores, os operários, não tinham uma representatividade, não tinham um sindicato. Então, esses movimentos também reivindicavam uma organização, né, para os operários, uma organização dos seus direitos trabalhistas. Então, vamos lá. Aumento do desemprego, exploração excessiva dos trabalhadores, surgimento de ideologias revolucionárias, tudo ocorreu nesse período. As horas de trabalho por semana para os trabalhadores adultos nas indústrias têxteis, olha como é que eram essas horas de trabalho. Em 1780, era em torno de 80 horas de trabalho por semana. Em 1820, 67 horas de trabalho por semana. Em 1860, era 53 horas de trabalho por semana. Então, olha aí quantas horas por dia esses trabalhadores não trabalhavam. Políticas. Burguesia no poder, aplicação do liberalismo. A frase que era muito utilizada, deixar e fazer, deixar passar. Plena igualdade de direito, desigualdade de fato, sociedade baseada no dinheiro e na instrução. Então, aí essa pergunta, né? Isso teve fim? Né? Nós temos, ainda na atualidade, nós temos hoje, né, um trabalho justo, né, um salário justo, condições adequadas em todas as fábricas, em todas as indústrias. Será que essa luta por melhores condições teve fim? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Depois a gente até vem a responder conforme aí a nossa discussão ainda, tá, sobre o assunto, que a gente ainda vai falar muito sobre isso amanhã, na semana que vem também, tá? Eu vou repetir esse assunto ainda. Meus amores, deixa eu só anotar o nomezinho de quem está aqui. Vou até que parar de gravar para não ficar falando os nomes.